Olá, ouvintes, queridos ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama. Bem-vindo a mais uma mensagem da série de livro que estamos estudando. E hoje nós estamos estudando este livro. Veremos a terceira mensagem do livro com o título Deus está de fato no meio de vós. Esses livros, eles nos trazem uma série de mensagens que nos ajudam a uma compreensão melhor da Bíblia. Nossos livros são 100% bíblico, nos dá uma clareza, uma explicação maravilhosa dentro da palavra de Deus, nos aprofundando assim para a maior compreensão da palavra. Nesse livro, o irmão tem falado muito sobre os dons espirituais. A terceira mensagem, ela dá uma continuidade a isso. Na Bíblia fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós recebemos os dons quando nós cremos no Senhor Jesus. Nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ali o Senhor nos confia dons. E esses dons, ao exercício deles, é para o ministério, é para o serviço da igreja. O dom nunca é só para mim, para o meu próprio benefício, mas o dom que o Senhor me dá é para o meu serviço na igreja, é para servir o corpo de Cristo. Em Romanos, o Senhor fala que a graça nos foi dada, por meio dos dons. O Senhor nos concede mais graça, o Senhor nos concede mais dom. Quanto mais graça, mais dom. À medida que a vida de Deus vai crescendo em mim, o Senhor me confia mais dons. E eu preciso, assim, desenvolver. O primeiro dom que eu tive, foi de invocar, de chamar o Senhor Jesus. Quando eu digo, ó Senhor Jesus, isso é um dom que Deus me deu. Mas à medida que a graça, à medida que a vida de Deus cresce em mim, o Senhor vai me confiando mais dons. Quanto mais graça, mais dons. Em Coríntios, em 1 Coríntios, Paulo nos aponta um caminho. Ele fala sobre os dons. Ele mostra que no capítulo 13, Paulo vai falar de quais são os dons, por que a finalidade desses dons. O 13, ele fala assim. Primeiro, no 13 ele fala que o dom supremo é o amor. Que fala que o amor é a ponte, amor é o caminho, é o que nos conduz para um aperfeiçoamento dos nossos dons, é o amor. Ainda que eu tenha todos os dons, se eu não tiver amor, de nada me aproveitará. Então vamos voltar um pouquinho em 1 Coríntios 12, quando Paulo nos fala sobre os dons. Primeiro ele fala assim, que os dons espirituais são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito nos concede dons a uns mais e outros menos. Mas por quê? É segundo a proporção da graça. Quanto mais graça, mais eu busco, me dedico à palavra, à oração, mais o Senhor me confia dons. Mas o Espírito é o mesmo. Tanto faz um tenha um dom como o outro 10, o Espírito é o mesmo. Ou seja, todos os meus dons, eles precisam ser usados no Espírito. Um dom que eu uso em mim mesmo é natural. É algo de minha alma, é algo de minha emoção. Não edifica a igreja. Se eu uso um dom visando apenas a mim, isso não vem de Deus. Isso vai me levar a me orgulhar. Então não é um dom que vem de Deus, não vem do Espírito. Pelo contrário, o dom que o Senhor me confia é para servir os outros, não a mim, não visa ao meu interesse próprio. E sim o do corpo, e sim o dos irmãos, das pessoas. Todo dom visa servir a igreja, servir aos irmãos. Amém? Quando ele nos mostra, Paulo, ele fala dos dons, da diversidade dos dons, é no capítulo 12. No 13, ele vem nos falar do amor. E no capítulo 14, Paulo, ele nos fala como, por meio do exercício dos dons, eu sirvo a igreja. Então, o 13 vem falando do amor como o quê? Como um antídoto. O amor é o antídoto. O amor é o dom supremo. Ele nos mostra que, sem o amor, nenhum dom me aproveitará. Não adianta, ainda que eu tenha todos os dons, se eu não exercê-los com amor, de nada serve. Por isso, aqui em 13, eu quero ler para vocês. Quando fala assim, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Paulo, ele aqui já nos apontou os dons espirituais, mas ele nos aponta um caminho sobremodo excelente. Ele mostra que há um dom superior a todos os outros. Há o dom do amor. Eu tenho que servir, mas é com amor. O amor é que me leva a servir ao Senhor, a desenvolver todos os dons que o Senhor me confiou.
Quando ele fala assim, ó, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Aqui está em 1 Coríntios 13. Então, o que me traz a ideia, esse som, é como que um sino de uma igreja, né? De uma catedral, que muitos de nós já vimos isso. Ele soa forte, né? Primeiro barulho é forte, mas vai diminuindo, diminuindo, até se acabar. Então, Paulo, ele faz essa ilustração, mostrando para nós que, sem amor, o nosso dom, ainda que seja grande, ele vai diminuir até se acabar. Ele, a princípio, parece um impacto forte, mas ele vai se acabar. Porque aqui diz que tudo passa, porém o amor permanece. Então, eu vou discorrer para vocês um pouquinho do capítulo 13. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. De que me adianta uma fé tão grande sem amor? Ela não me serve. Paulo mostra que o maior é o amor. Ele nos mostra lá na frente que a fé e a esperança, né? Fé e esperança, mas o maior de tudo é o amor. Né? Ele nos mostra 3 caminhos, fé, amor e esperança. Porém, ele diz que o amor sobrepuja todas as coisas. Então, vamos continuar. Agora, no 3, fala assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, parece que o impacto é grande, né? Parece que o dom é muito grande, mas se não tiver amor, é como o sino que eu te falei, ele vai se esvair até se acabar. Mas na frente Paulo fala que tudo passará, as profecias, todos os dons passará, mas o amor vai permanecer. E se eu tiver amor, eu vou desenvolver todos esses dons. Se eu tiver amor, eu conseguirei praticar, servir o Senhor na vida da igreja com todos os dons. Aí ele nos mostra, né, o que é o amor, né? Como, se eu digo assim, então, como eu servir ao Senhor? Como eu praticar os meus dons com amor? Qual é a prática? Aí ele nos aponta esse caminho que ele nos mostrou sobremodo excelente. Ele nos mostra o antídoto que cura todas as coisas, cura todas as pessoas. É o amor. Ele pode me curar, a fim de que eu possa curar você. Uma vez que eu sou curada, através do amor, eu posso curar outras pessoas. Aí ele nos mostra agora na prática o que é o amor. Né? Paulo diz assim, no versículo 4, o amor é paciente. Ele tem paciência. Irmão, se você tiver paciência, você vai conseguir tolerar, você vai conseguir suportar a fraqueza do seu irmão. Você vai conseguir ver, ainda que ele te ofendeu, mas por quê? O que aconteceu? Né? O amor é paciente. O amor é tolerante, ele suporta a coisas. Né? Ainda que venham ofensas, tudo, mas você vai saber compreender e ter paciência para ajudar essa pessoa. Né? No segundo, ele fala assim, que o amor... Vir aqui. O amor, ele é benigno. O que é benigno? Benigno é a bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se você tem amor, você é uma pessoa benigna. Você tem paciência de esperar que Deus cresça naquela pessoa. Você suporta, né? Aflições, ofensas, você suporta por amor. Ele é a bondade de Deus em você. Em nós mesmos nós não temos amor, mas pela vida de Deus, o Senhor, ele expressa esse amor. Então, ele é benigno, né? O amor é benigno. Aqui fala assim, que o amor, no 4 fala assim, agora no 4 fala, o amor, ele também não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. O que ele não arde em ciúme? Ele não tem, se você vê uma pessoa servindo mais que você, ele não tem ciúme, não tem inveja, não há competição nos dons. Se você tem seu dom no amor, você não compete com seu irmão. Você tem prazer em ver o seu irmão servindo. Não há comparação, não há competição. Por isso ele não arde em ciúme. Ele não
não se ufana, ele não se ira com facilidade, né? Ele não expressa, ele não deixa expor a sua ira, né? E ele não se ressente do mal. O que é ressente do mal? Ele não guarda mágoa, né? Você não pode ser uma pessoa que tem um caderninho de anotação. Quando acontece uma coisa, você lembra, esse irmão me ofendeu, aconteceu isso, ele fez o mal contra mim. Não tem um caderninho guardado, você não tem. Não se ressente, você não guarda as coisas do mal, né? Mágoas, ressentimento, ofensas, você não guarda. O amor, ele cobre multidão de pecados, a Bíblia diz. Então, se você serve o Senhor com seu dom, com amor, você guarda as pessoas, você guarda os irmãos, debaixo desse amor. No 5 ele fala assim, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Então, com amor, se você serve com amor, você não conduz inconvenientemente. Você não é uma pessoa inconveniente. Você respeita, há um limite seu, há um limite do seu irmão. Você respeita o espaço, você respeita a posição. Aquele irmão que serve, que tem mais dons, né, que está superior a você, você respeita isso, né? Você guarda, você se preocupa com essa pessoa e não procura os seus interesses, né? É um amor que não visa só você. Se você serve com amor, você não está olhando para o seu interesse. Mas como eu disse, o seu interesse visa servir os irmãos, visa servir as pessoas. Não é para o seu bem próprio, mas é para o bem do seu próximo. Aqui ele fala, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, mas antes ele se alegra. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele nunca se regozija com injustiça. Injustiça é tudo aquilo que a prática do mal, tudo aquilo que tem astúcia do inimigo de Deus. Tudo é injustiça. Quando você vê que há injustiça, você não se alegra com isso, né? Você vê um irmão sendo injustiçado, você não se alegra, não tem prazer nisso. Pelo contrário, você se alegra com a verdade, porque Deus é a verdade. Então, o seu espírito está sempre voltado à palavra de Deus, que é a verdade. Aí no 7, ele fala assim, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quando ele fala tudo, ele usa 4 vezes. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando o apóstolo usou essa palavra tudo, irmãos, ele disse que é tudo, nada está de fora. Nada, né? Tudo você suporta, né? Pode vir aflições, pode vir angústia, pode vir... Tudo você sofre. Tudo você crê, né? Você confia em tudo, nada ficou fora, é tudo. Tudo espera e tudo suporta. Quando ele fala tudo, nos faz lembrar daquele versículo, quando fala, o amor cobre multidão de pecados. Então, se você está debaixo desse amor, esse amor cobre. Ainda que tenha havido ofensa que for, o amor cobre multidão de pecados, porque esse é o amor de Deus. Ele nos dá como exemplos o amor de Deus. Deus nos amou assim. O seu amor, o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Então Ele cobriu a nossa multidão de pecados. Assim o Senhor nos amou. Então assim devemos também amar nossos irmãos, amar as pessoas que estão próximas de nós, né? Aqui ele fala assim, continuando. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então esse é o amor de Deus, é o perfeito, é o dom perfeito, é o próprio Senhor Jesus servindo em nós através dos dons. Tudo que é em parte é o que vai passar. Ainda que eu fale, aqui fala, né, profecia, tenha dons de curar, tudo isso é em parte, é algo de mim. Mas quando o Senhor Jesus se manifesta, tudo isso passa. Porque somente a palavra de Deus permanece. Então, o amor é aquele que prossegue, né? Tudo vai passar, mas o amor de Deus que está na palavra vai permanecer. O amor de Deus vai permanecer além de todos os dons. Todos vão passar, mas o amor permanece. E aqui também, em 1 João, o Senhor nos dá o exemplo deste amor. Ele fala aqui. 1 João 3. 1 João 3,14.
ele fala assim, vamos ver na prática do amor, o amor que o Senhor nos ensinou. 3,14 fala assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna e permanece em si. Então aqui o Senhor fala que nós conhecemos o amor quando nós amamos nossos irmãos. Porque o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Então devemos amar os irmãos do jeito que eles são. Se eu não amo o meu irmão, eu não amo a Deus. Ele fala que eu não posso, né? Porque nós já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Quando eu amo os irmãos, eu já passei da morte. Eu vivo a vida de Deus. Isso porque a vida de Deus expressa em mim é o amor. No 4, aqui no 4, ele continua nos dando exemplos do amor de Deus, que nos ensina. O 4:11. Que fala, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então o Senhor, Ele nos ensina assim, porque Ele nos amou de tal maneira, como diz no nosso livro, né? Deus está de fato no meio de nós. Então o Senhor nos amou de fato e de verdade, com realidade. Não amemos apenas de palavra. Não adianta eu falar que eu amo os irmãos. O meu amor precisa ser fato, precisa ser real, precisa haver realidade, porque o Senhor assim me amou, né? Aí ele fala assim, se em nós, se Deus permanece em nós e em seu amor eu permaneço, logo o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Nós vemos que nós ainda não temos esse amor. Mas se a vida de Deus habita em mim, esse amor de Deus é aperfeiçoado em mim. O Senhor vai me ensinar assim, vai me ensinar a amar as pessoas como Ele me amou, né? Esse é o amor de Deus. Aqui no João 3, 1 João 3,16, ele fala. 3,16 fala, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como eu falei para vocês, o nosso amor precisa ser um fato, precisa ser realidade. Como a capa do livro fala, é de fato, é com realidade. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é uma vida que não tem fim. É o próprio amor de Deus que está sendo trabalhado em nós, está sendo em mim aperfeiçoado. E aqui, irmãos, para encerrar, quando ele fala assim, eu quero encerrar com esse versículo. Versículo 7. 4:7. Sim. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então aqui fala que aquele que ama a Deus, ama também o que dele é nascido, né? Se eu amo a Deus, eu amo meus irmãos. Não é realidade eu dizer que eu amo uma pessoa, que eu amo a Deus se eu não amar uma pessoa. Não, primeiro eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu amo meu irmão. E não adianta eu dizer, não, eu não te amo, né? Se você é a expressão de Deus. Quem ama a Deus, ama o que dele é gerado. Então, se eu amo a Deus, eu amo todos os irmãos. Eu amo todos que dele foi gerado, né? Tudo que vem de Deus. Então, se você é um filho de Deus, eu devo te amar. Esse é o requisito do amor. Não há nada fora disso. Não há exceção. Eu não posso escolher. Eu amo esse, não amo aquele. Não. O amor, ele cobre todos, né? Nós amamos de tal maneira, de fato e de realidade. Então, todos os filhos de Deus é digno do nosso amor. Porque quem ama a Deus, ao que gera, ama o que dele foi gerado, que é os filhos de Deus. Amém? E eu quero
terminar com esse versículo aqui. Que eu falei para vocês, de 1 Pedro 4:8. Só voltar um pouquinho aqui. 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, o amor cobre, irmãos, devemos amar assim. Esse é o exercício dos nossos dons. Todo dom, ele visa o corpo, visa servir as pessoas, e ele cobre. Não adianta eu falar assim, eu não te amo, eu não vou servir por essa ou por aquela situação, por essa ofensa, não. Se eu sirvo com amor, o amor cobre multidão de pecados. Eu vou estar cobrindo os irmãos com o amor de Deus. Amém? E Jesus é o nosso Senhor. Se você gostou dessa mensagem, você compartilha, né? Compartilha, você se inscreva se ainda não for inscrito. Compartilhe para mais pessoas também receber mensagens que edificam como essa. E continue seguindo a nossa série de mensagens, né? Essa é apenas a 3ª lição. Tem mais 2 lições desse livro. Continue nos acompanhando. Acompanhe o canal da Igreja no Gama, as nossas mensagens, né? Temos quase todo dia mensagens que edificam, mensagens maravilhosas, que é um alinhamento na palavra e é de edificação para nós. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.